Bom demais! Estamos de volta aqui, gravando o nosso podcast dentro do espaço do Resenha CBTD, aliás, diretamente do congresso aqui do CBTD 23. Gente, um espaço maravilhoso, diversos conteúdos, diversos expositores, realmente um grande evento. Esse evento, quando a gente tem muito do RH e muito de T&D, obviamente tem um tema que não pode faltar, e o tema é liderança. E para a gente falar de liderança hoje, eu trouxe um convidado especial aqui, que é o Luan Mendes. O Luan vem da área financeira e o Luan é analista de RH sênior. Tudo bem, Luan? Tudo bem, Cris, e você? Prazer estar aqui com você, viu? Cara, eu que agradeço, né? O fato de você estar com a gente aqui e trazer a tua expertise, o teu conhecimento. Tenho certeza que quem está assistindo a gente vai ganhar muito. Vai. Né? O tema liderança é um tema que está se falando bastante, cada vez mais. Né? Cada vez mais, né, se fala sobre liderança, né? O que representa a liderança para você hoje? Olha, quando eu penso em liderança, eu penso naquela liderança que a gente está falando bastante hoje sobre liderança humanizada, aquela liderança que consegue atrair as pessoas para si e que consegue potencializar o resultado, potencializar o desenvolvimento dessas pessoas. E não só, quando a gente está falando de liderança, não só as pessoas que estão na alta liderança, porque geralmente as pessoas remetem liderança a isso, né? As pessoas que ocupam um cargo de executivo. Mas quando a gente pensa no pipeline de liderança, todo mundo está numa posição de liderança. Eu costumo dizer isso nos programas que a gente desenvolve lá na empresa que eu trabalho, no sentido de, embora você seja um analista, você também está numa posição de liderança. Você só não lidera o outro, mas você ainda assim está numa posição de liderança. Sabe que uma pergunta que o pessoal faz bastante para mim é o que é uma liderança humanizada? Que é uma liderança humanizada. Estamos falando bastante sobre humanização, né? Como é que a gente humaniza e faz um atendimento humanizado. Quando eu estou treinando esse público que atende o cliente, sempre digo, a humanização no atendimento diz respeito a atender o cliente de maneira humana, considerando todas as fragilidades, considerando toda a subjetividade dele, mas também que seja humano para quem está atendendo. Então, se essa pessoa que está atendendo precisa de algum apoio psicológico, por exemplo, como é que a gente oferece isso? E aí, quando eu penso na analogia, pensando na liderança, como é que a liderança se conecta com essa pessoa, por exemplo, que está passando por um problema na casa dela? Eu sei que esse líder, muitas vezes, ele vai representar o CNPJ na hora da ponta. E ele tem regras a cumprir. Só que ainda que ele tenha essas regras a cumprir, como é que ele consegue se conectar com essa humanidade da outra pessoa, que torna ela frágil, torna a subjetividade dela? Como é que ele consegue se conectar dela desse lugar, né? Perfeito. E aí, trazendo outra questão complexa, que é quando a gente fala, por exemplo, sobre uma liderança sem influência. Essa liderança sem autoridade, muitas vezes... Aliás, perdão, é o tema da palestra, inclusive, né? Influência sem autoridade. Né? Quando a gente pensa nesse líder, por exemplo, lá na empresa que eu trabalho, a gente tem alguns cargos de pessoas que exercem essa liderança. Elas estão em posição de liderança, mas elas não têm ninguém abaixo delas. Eles são gerentes comerciais, por exemplo. Não tem ninguém abaixo deles, eles lideram pessoas terceirizadas. Fornecedores. Como é que ele lidera, como é que a gente consegue trabalhar esse conteúdo com essa pessoa para que esse líder consiga exercer influência dessas pessoas porque ele não tem autoridade. Eu aprendi bastante sobre isso lendo o livro O Monge Executivo, você já deve ter ouvido falar, é muito conhecido, um best-seller, e lá ele explica claramente a diferença entre poder e autoridade. Pessoas que chegam a essa posição de liderança com base no poder, sei lá, um CEO que coloca o filho dele para ser chefe de um departamento. Aquele cara chegou lá por conta de poder, deram poder para ele. Mas será que ele vai conseguir exercer essa influência com as pessoas? Provavelmente não. E o contrário também acontece. Muitas vezes em times, forma-se um time, sempre tem uma pessoa que vai se destacar, ainda que ela não esteja numa posição de liderança, por conta dessa influência que ela consegue exercer no grupo. A palestra você já fez ela ou vai fazer ainda? Eu vou fazer ainda. Vai fazer? Vou fazer. Então dá um spoiler pra gente. Nessa palestra que a gente tem prevista no nosso programa de desenvolvimento, é justamente esse o objetivo, ensinar para esses líderes que eles não estão numa posição de poder, eles não têm poder, por exemplo, de mandar essas pessoas embora, eles têm poder de influenciar, e é nesse lugar que a gente trabalha, é esse o objetivo que a gente quer alcançar com eles. Boa. Tem uma pergunta boa para você aqui, ó. Quais são as características e os comportamentos-chave de pessoas que são capazes de exercer uma influência significativa e inspirar os outros, mesmo sem posição de poder?
primeiro é empatia, né? Se conectar com o outro. Muitas vezes empatia as pessoas falam que é tratar o outro como eu gostaria de ser tratado. E a gente sempre traduz isso quando a gente está contando essa história, que a empatia é tratar o outro como o outro gostaria de ser tratado. Então, um dos principais comportamentos desse líder que vai exercer essa influência sem autoridade é, primeiro, empatia. É se conectar com o outro a partir das vulnerabilidades dele e da realidade que ele tem. Essa eu acho que é o principal comportamento que esse líder desenvolve aí nessa influência sem autoridade. Você trouxe um exemplo bacana, a questão da empatia, né? Empatia, um dia conversando com uma colaboradora, ela tem 60 anos e ela vai trabalhar de ônibus. Quando ela trouxe, né, a questão de que ela ia trabalhar de ônibus, e como você bem falou, não é eu me imaginar pegando um ônibus. Até porque quando mais novo eu andava de ônibus. Mas uma pessoa com 60 anos andar de ônibus é diferente de eu me ver pegando um ônibus, certo? E o líder precisa muito ter essa visão, né, de poder entender melhor. Porque às vezes esse líder está indo trabalhar de carro, né? E aí, é essa grande polêmica do home office, se o home office é produtivo ou se esse home office não é produtivo. É sempre esse líder se colocar no lugar do outro. Se ele está indo trabalhar de carro e ele mora 20 minutos da empresa, é diferente da experiência de uma pessoa que mora na periferia, que vai demorar 2 horas, pega um trem lotado, um metrô lotado, para chegar e ainda tem que lidar com diversas pressões que o mundo corporativo exerce. Como é que esse líder consegue se conectar sem empatia? Não vai conseguir. Então, o primeiro exercício que a gente precisa propor é se conecte com as pessoas a partir do que elas são, a partir do lugar que elas vêm. Que muitas vezes é diferente da onde você vem, né? Perfeito. Tem mais uma pergunta para você, hein? Não vou deixar você fugir, não. Quais são as principais estratégias eficazes para influenciar e persuadir pessoas quando não se tem autoridade formal sobre elas? A primeiro você tem que conhecer essas pessoas. Conhecer esse público que você vai exercer essa influência. E, de novo, qual é o lugar que essas pessoas estão vindo? O que essas pessoas sentem no dia a dia para a gente exercer essa influência sobre elas? E mais, que essas pessoas consigam te enxergar como alguém que consegue dar caminhos. O líder, ele precisa... Eu li isso recentemente. O líder, ele precisa ser uma bússola, ele não precisa ser um Waze. O Waze vai dizer qual é o caminho necessariamente que você tem que trilhar. E se você sai daquele trajeto, ele já te sinaliza com veemência. O líder, ele tem que para uma posição de bússola. Ele tem que dizer qual é o caminho e deixar a pessoa experimentar por conta própria. Porque aí ela consegue trabalhar a autonomia, consegue deixar as pessoas sentirem as próprias dores. Eu vou até pedir para você repetir esse exemplo direto para aquela câmera que está vendo a gente lá. O que eu disse aqui é que os líderes, eles precisam ser bússolas e não Waze. Por exemplo, do Waze. O Waze, quando você coloca um caminho lá no aplicativo, ele te diz onde você tem que ir. Se você sai daquele trajeto, ele te sinaliza com veemência, dá diversos sinais que você está mudando de trajeto. O líder, ele tem que ser uma bússola. Ele tem que dizer qual é o caminho e deixar a pessoa trilhá-lo por si só, trabalhando a autonomia, o protagonismo e a pessoa sentir as próprias dores, viver as próprias experiências, né? Muito legal. Como é que a gente faz, por exemplo, uma associação desse exemplo com o livro do Monge Executivo? É um livro maravilhoso, né? Se alguém aí tá vendo a gente e não assistiu, recomendo, né? A principal lição que eu aprendi com o Monge Executivo é o líder, ele tem que ser servidor. Tal como foi Jesus Cristo, eu não sei qual é a tua religião, mas independente disso, Jesus Cristo foi alguém que nos ensinou muito sobre liderança, sobre como é que você se conecta ao outro a partir desse lugar de servir o outro, né? Pensar o outro. Tem um exemplo muito legal no livro que eu gosto bastante, que é a gente tratar os nossos colaboradores como voluntários. Quando você tem esse olhar para o seu time, de que ele pode a qualquer momento sair dali. E às vezes ele não troca o emprego, ele não sai daquela oportunidade para ganhar R$10 a mais. Às vezes ele sai para ganhar R$10 a menos. E isso tá te trazendo principais lições. Eu lembro que quando eu li esse livro, eu fiquei muito reflexivo nessa parte, quando ele trazia essa história da gente olhar para o outro como um voluntário, porque isso muda completamente o ponteiro. E aí, de novo, influência sem autoridade é isso. Como é que você vai exercer a influência dessas pessoas? Porque se você considerar todo mundo que tá ali, do teu time, como um voluntário, que a qualquer momento ele pode pegar as coisas dele e ir embora, muda a tua perspectiva, muda a tua gestão. Boa, tem mais uma pergunta aqui, ó. Quais são os principais desafios éticos e responsabilidades associadas à influência sem autoridade? E como garantir que essa influência seja exercida de maneira ética e responsável? Muitas vezes, quando você não tem esse vínculo jurídico, vamos dizer assim, baseado numa CLT, por exemplo, muitas vezes você pode ter situações de falta de ética.
Só que o que precisa ser considerado é a relação que você está construindo com aquela pessoa, a qualquer momento pode transcender aquela relação que está estabelecida, pode ir para outros lugares. Então, se você não tem um contrato jurídico, que é, por exemplo, quando você é CLT numa empresa estabelecida, sempre pensar e se eu tivesse uma relação estabelecida? Se eu tivesse um contrato jurídico que me ajuda aqui para pensar nessa ética? E, de novo, no contexto que eu te trouxe agora há pouco, são 2 CNPJs diferentes, mas ainda assim pode ter alguma relação conflituosa ali de interesse, que um quer potencializar o desempenho do outro e pode acabar dando conflito nesse sentido. Boa. Quais são as melhores práticas para construir relacionamentos e parcerias sólidas que facilitem a influência e a colaboração? Criar rituais. A primeira coisa que esse líder precisa fazer quando ele não tiver esse poder sobre o time, pensar em rituais, em criar momentos de conexão com as pessoas. Então, rituais de aprendizagem, então, para as pessoas se encontrarem e dizer o que elas aprenderam, o que elas criaram, o que elas conseguiram desenvolver nesses últimos momentos. Estabelecer conversas francas, e ter espaços seguros psicologicamente para que as pessoas consigam pensar e propor para o outro sem ter medo de julgamento. Isso é um ponto importantíssimo para essa liderança sem autoridade. E feedback, é sempre troca, é sempre se colocar num lugar de, olha, eu vou sentar aqui com você e te dizer o que está funcionando para mim e o que não está funcionando, e ser uma relação recíproca, que você também me conte do teu lado o que não está funcionando, o que não está indo tão bem assim. É difícil para o líder, né? Que ele é nomeado, vamos chamar assim, né? Que é o termo que você usou, né? Se ele tem uma CLT que dá para ele o cargo, mas ele não consegue usar dessa influência dele, não consegue ser tão, como é que eu vou dizer, não consegue persuadir as pessoas, não consegue exercer realmente a liderança dele, é muito sofrido também para o líder, né? Porque ele tem essa consciência. E a gente que pensa no desenvolvimento desse líder, aqui a gente está falando do tema de liderança, mas, de novo, esse líder também tem muita coisa a aprender. Eu nunca parto de um lugar que liderança é um dom. Eu sempre digo que liderança é algo que você pode aprender. Obviamente, algumas pessoas terão mais perfil, outras terão menos perfil. Mas você consegue ensinar isso para as pessoas, para que elas consigam compreender toda essa complexidade que nós estamos falando aqui da liderança. E líder, de novo, líder não é super-herói, né? Claro. Líder tem muita vulnerabilidade também, e as pessoas vão se conectar com esse líder também a partir da vulnerabilidade. Quando você percebe que esse líder, ele não se coloca acima do bem e do mal, ele não se coloca acima de todas as regras, que ele não pensa em uma verdade única, como é que ele consegue estabelecer essa troca com as pessoas e também ser vulnerável? Que se permita ser vulnerável, que tá tudo bem, somos todos seres humanos. Quando a gente falou agora há pouco sobre humanização, é isso também, né? Sim. O líder não achar que ele não tem defeito, que ele não tem situações difíceis que ele vive. Muitas vezes as pessoas vão se conectar com ele a partir desse lugar, a partir daquela vulnerabilidade. E dentro da área de RH, você tem contratado muito serviço para desenvolvimento de liderança? Porque imagino que isso deve ser uma demanda constante, né? Constante, porque inclusive isso foi sinalizado na nossa última pesquisa de clima, que a liderança é um fator que transforma e potencializa a organização, tanto para o bem quanto para o mal, e nós, enquanto recursos humanos, temos consciência disso. E aí, como que a gente pega toda essa liderança, e aí eu tô te falando de todo o pipeline de liderança, desde a primeira até a alta liderança, e a gente treina. Então lá a gente trabalha muito treinamento e desenvolvimento da liderança. E aí, quando de novo, volto naquele tema que eu falo que todo mundo é líder. Até o quem é líder de si, a gente também está treinando lá dentro da nossa empresa. Antes da gente encerrar aqui e pegar os seus contatos, né, para deixar na rede, vamos imaginar que você tivesse no seu WhatsApp hoje o número de todas as pessoas do mundo e você pudesse mandar uma única mensagem para falar para essas pessoas sobre liderança, né, e influência. Qual mensagem você mandaria para esses líderes? Eu diria que liderança é se conectar de maneira humana, liderança é querer inspirar essas pessoas, liderança é se conectar com elas e desenvolver essas pessoas a partir do que elas são. Que isso vai fazer isso, você ser um bom líder. Boa. Como é que te acha na rede, Luan? Eu tô no LinkedIn como Luan Mendes, vai ser um prazer me conectar com essas pessoas, também tô no Instagram, é só me procurar lá que vai ser muito legal trocar com todo mundo. Além do Monge Executivo, alguma outra recomendação de livro, filme, série? O livro que eu gosto bastante é o Pipeline de Liderança.
ele também trouxe muitas reflexões para mim, no sentido de que às vezes você acha que o líder que está lá nas altas camadas, ele não tem mais nada a aprender, muito pelo contrário. Conforme você vai evoluindo no teu pipeline, você tem muito mais coisas para aprender. E aí eu finalizo com a frase desse livro que é muito marcante para mim, que é: o que te trouxe até aqui não é o que te leva até lá. Perfeito. E olha, isso que você falou toca muito em mim, porque desde que me tornei CEO, você não tem quem que dá feedback para o CEO. Né? Então, deixo aqui uma recomendação, né, para os líderes do C-Level. Peça feedback para os seus liderados. Né? Como é que eu posso ser um líder melhor para você? Essa é a pergunta que eu faço para um liderado, que eu acho que pode, né, ajudar a desenvolver a gente. Muito boa essa frase, inclusive vou incorporá-la nos nossos treinamentos. É frase de impacto, porque dá para você abrir um workshop com essa frase no primeiro slide. Como é que eu posso ser um líder melhor para você? Perfeito. Amigo, obrigado pela participação. Você. Estamos aqui mais uma vez. Encerro aqui esse podcast dentro do espaço do Resenha CBTD e vejo vocês no próximo episódio. Tchau. Tchau, gente. Obrigado.